tema hoje é um tema que aborda memória, aborda... Eu, por exemplo, quando sinto um cheiro, eu linko logo com alguma imagem. Exato. Imagem ou cor, outra coisa, faço logo uns links. E quem vai conversar com a gente já está aqui no estúdio, que a gente anunciou mais cedo, é a Gláucia Augusta, né, Gabriel? Você poderia apresentá-la para os nossos ouvintes? Exatamente, Rafa. E para entender como é que os aromas eles podem ir aí muito além da variedade, ativando a nossa identidade, a nossa força interna, nós recebemos hoje Gláucia Augusta, como nós falamos mais cedo, ela que é artista visual, perfumista artesanal, além de ser certificada pela metodologia de perfumaria ancestral e especialista em neurociências e suas fronteiras. Bom dia, Gláucia, é um prazer tê-la aqui conosco na 101.5 FM. Bom dia, o prazer é meu ter a oportunidade de falar sobre esse tema, né? E desperta a nossa autoridade de nós mesmos. Perfeito, Gláucia. Para a gente começar, vamos trazer para o nosso ouvinte, para quem até não conhece muito sobre perfumaria. Eu, por exemplo, hoje eu vou aprender tudo contigo aqui. Vamos entender um pouquinho mais o que é a perfumaria artesanal e ancestral, né? Qual é a diferença entre as duas também? Então, a perfumaria artesanal, ela pode ser tanto uma perfumaria sintética como uma perfumaria natural, terapêutica, né? O artesanal está no fazer, né? No feito à mão, né? Uma produção mais lenta. Mas ele tem também tanto o sintético como o natural, né? Isso seria a perfumaria artesanal. A perfumaria ancestral, ela já é ligada justamente com a parte botânica, com as plantas, né? Onde a gente vai se conectar de verdade com moléculas vivas, né? Então, além disso, a gente vai se conectar com a sabedoria das plantas, né? E nós, mulheres, nós temos uma relação com as plantas, a gente tem essa memória no nosso inconsciente, porque quando as sociedades, né? De onde que vem isso? Quando as sociedades começaram a se formar, o homem, ele saía para caça, né? Ele saía para guerra. A mulher, ela ia coletar, ela ia colher. Então, essa relação com a planta e o feminino é muito antiga. Ela está numa memória ancestral, né? Ela vem de muito tempo, né? E as mulheres, o que aconteceu? Na época da Revolução Industrial, o cheiro, tem que falar isso primeiro, né? Que o olfato, ele é o nosso sentido mais visceral, né? Teve a Linda Book e o Richard Jackson foram dois estudiosos que ganharam o prêmio Nobel, porque eles descobriram, não era o foco da pesquisa, mas durante a pesquisa, eles descobriram que a nossa cadeia de genes, que faz a síntese, a produção dos nossos receptores olfativos, é a maior, de longe, a maior em todos nos vertebrados todos, né? Então, isso daí já é uma coisa assim que sinaliza, né, o quanto em disparada o nosso olfato ele é visceral, né? E quando foi na Revolução Industrial, o olfato ele foi meio que suprimido, né? A gente teve que silenciar o olfato. Por quê? Porque ele é visceral. Aí a gente vai falar da questão do cérebro, né? Todos os nossos sentidos, eles têm um caminho até o nosso centro de memória, né? E eles passam por diversas estruturas cerebrais. Mas o olfato, ele não passa por uma delas. Ele vai direto e pula uma delas, que é o tálamo. O tálamo é uma estrutura do nosso cérebro que ele codifica a informação. Pra gente não falar besteira, pra gente interpretar. O olfato, não. Ele não passa por essa estrutura, ele vai direto. A gente não tem tempo, às vezes, de pensar sobre o que a gente sentiu. Só vem. Né? Então, por aí. Perfeito. Olha só, o Brasil ele voltou a ocupar o topo do mercado mundial, né, na perfumaria, mercado esse que movimenta bilhões, né? Queria que tu falasse um pouco também sobre essa perfumaria comercial, mais comercial, que a gente encontra nas prateleiras dos shoppings, né? O que diferencia ela dessa que tem um olhar mais artesanal, como a tua, por exemplo? Sim. A perfumaria do shopping, como tu falas, né? Ela é uma perfumaria que não é que o perfume sintético ele não vai te despertar emoções, sensações, ele desperta também.
porém ele não é terapêutico, ele não tem ação terapêutica, mas ele é capaz de te trazer uma lembrança, né? Um namorado, uma namorada, que não foi bacana contigo, aí tu sente aquele cheiro, mano, aí vem a lembrança da experiência, ou então vem uma experiência de infância, né? Como, por exemplo, o Busca do Tempo Perdido, do livro do... Enfim, Busca do Tempo Perdido, fugiu, eu estudei tanto ele. No livro Busca do Tempo Perdido, o autor, ele faz uma relação com a Madeleine, um biscoito, né? Ele come e ele vai lembrando de toda a infância dele. Então, tudo é possível através do cheiro. O olfato, ele tá relacionado com o paladar também. É do Marcel Proust. Isso, meu amigo. Marcel Proust. Gláucia, conta pra gente um pouco como é essa tua ligação com a perfumaria, como nasceu isso, né? Essa curiosidade também. Sim. Provavelmente tu tens até essa relação também de afetiva, né? De memória. Sim. Então, essa questão da perfumaria, ela vem muito com a relação com a minha mãe. Né? Minha mãe, ela era colecionadora de perfume, ela gostava dessa coisa do perfume francês, do perfume, ela tinha perfumes. E quando ela faleceu, eu sou a única filha, né? E quando ela faleceu, eu mergulhei mesmo numa situação bem bad, entrei em depressão, eu passei por isso, bem grave mesmo, durou 4 anos. Foi quando eu ali no meu quarto, assim, eu falei, preciso fazer uma coisa, preciso reagir. E aí eu comecei a me interessar por isso, pela fala da Palmira Margarida, que é uma historiadora que trabalha nessa área, né? Ela é PhD nessa área. E aí eu comecei a me interessar, e comecei a ouvi-la, o que ela falava sobre esse despertar do poder pessoal, da nossa memória, que não tá aqui, ela não tá aqui de agora, ela vem de muito tempo. É uma questão da gente se conectar com essa sabedoria das plantas para ir lembrando que o poder que está dentro da gente, ele já está lá dentro. Legal, Gláucia. Sobre o poder que já vem dentro da gente, isso é uma coisa que, pelo menos aqui na nossa região, é muito forte, né? Nossa ancestralidade aqui na região ela é muito forte. E isso imagino que também envolva os nossos saberes tradicionais sobre a perfumaria tradicional paraense. Eu queria saber sobre essa história, sobre esse vínculo ancestral aqui na nossa região. Sim, a Amazônia, esse vínculo da perfumaria ancestral da Amazônia é tão forte que, por exemplo, talvez aqui todo mundo tem essa memória da copaíba. Sim. Não é verdade? Quando a gente era criança, na nossa infância, sempre teve aquela avó, aquela tia que queria mexer a nossa garganta com a copaíba, né? E essa memória, essa sabedoria, a copaíba, por exemplo, agora, ela está sendo validada como um dos mais potentes anti-inflamatórios do planeta. Mas isso, a nossa ancestralidade aqui já sabia há muito tempo. Ela só está sendo validada agora, né? Então, assim, essa memória é uma forma da gente ver que essa memória, ela está em todos nós. É uma questão da gente se conectar com essa memória. Porque aí a gente vai ver a lembrança da copaíba, mas a gente também vai ver da andiroba. E aí a gente vai buscando e se conectando com essas ervas, com essas resinas da Amazônia, né? E se a gente buscar a história, a gente vai e a gente sente essa memória viva. Com certeza, quem nunca passou ali por vários pontos de comércio da nossa cidade com especiarias e sentiu aquele aroma perfumado das nossas muitas ervas, dos nossos muitos óleos aqui da região. Gláucia, tenho mais uma pergunta aqui pra ti, que além de perfumista, tu também é especializado em neurociências, não é? E artista visual, né? Artista Vamos visual, querer saber cara. um pouquinho onde que entra essa área da artista visual também no meio de tudo isso. Então, justo, vamos primeiro, então, perguntar da parte do artista visual e depois a gente volta pra perfumaria. Então, eu trabalho com uma perfumaria que ela não é uma perfumaria do shopping. Tu vai adotar agora, né, esse termo. Né? Ela é uma perfumaria que a gente chama de perfumaria antiga. Né? Então, o fazer dessa perfumaria é muito artístico. Ele exige a nossa força geradora, a nossa força criadora, essa energia vital da criação, né? Então, e eu ponho isso assim, muito, tanto na criação, na composição, na associação das plantas, como nas embalagens. Minhas embalagens são bem artísticas. Perfeito. Agora, Gabriel, faça a pergunta, por favor. Gláucia, pois bem, tu, como a gente disse, tu és perfumista,
tem a tua especialização em neurociência, além também de ser artista visual, como eu disse. Mas eu queria saber como é que a neurociência ela explica a capacidade que o aroma natural ele tem, essa capacidade de mudar o nosso estado de espírito, que é quase que instantâneo, né? Isso, a gente sente um cheiro e automaticamente a gente remete a emoções, a sentimentos. Sim, porque essas moléculas são vivas, né? Essas moléculas são vivas, elas interagem com o nosso organismo, de fato, né? E assim, a gente está falando aqui de aroma, mas a gente vai voltar para a copaíba, né? E a copaíba se faz perfume com a copaíba, né? Porém, a copaíba, a ciência vem mostrando que ela realmente é um anti-inflamatório potente. Então a gente fala que interage porque aí é uma prova que ela interage de fato, né? E o cheiro, né? Ele é o nosso sentido que vai despertar o que a gente tem de mais poderoso, né? Se a gente souber alimentar o bom leão. Certeza, olha só. Até sobre o cheiro, já que a gente tá falando tanto de cheiro, infelizmente a gente não pode repassar cheiro pro nosso ouvinte, para quem nos acompanha agora pela 8.2, mas eu sei que tu trouxeste aqui umas amostras, né, de perfumes. Eu queria que tu falasse um pouco sobre ele, como foi esse trabalho de pesquisa, porque é meio que uma alquimia também, né? Vai Sim, testando é uma e testando. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é quase um... Eu sei nas... Deixa eu segurar pra botar na câmera aqui logo em logo. Não tão perto, afasta um pouquinho, Rafa. Isso. Então, como tu perguntaste sobre a neurociência, ele interage. Por exemplo, a gente tem a lavanda, né? A lavanda, ela vai interagir com o nosso sistema nervoso na questão da serotonina, né? Então, Olha só. já também tem estudos científicos que mostram que o uso da lavanda aumenta a nossa recaptação de serotonina. Então, às vezes, muito, está se tornando bem frequente essa associação da medicina com as terapias integrativas, por exemplo, né? Em que a pessoa faz o uso do antidepressivo, mas ela também faz o uso de uma sinergia aromática. E aquilo, às vezes, a sinergia, muitas vezes, pode levar ela a diminuir o uso da medicação. Isso entra um pouco no ramo da aromaterapia, não é isso? Isso. E da neurociência. Como é que funciona essa molécula, como é que ela interage de fato com a gente. Por exemplo, aqui neste perfume, né? Esse perfume foi um processo bem demorado, né? Ele é um perfume de rosas, né? Aqui temos notas de rosas, de hibisco, cereja Tô até com curiosidade já pra e saber. âmbar. Olha! Âmbar não, mirra, Ih, tá bom? Então, essas plantas aqui, porque eu vou falar um pouco agora dessa ancestralidade que vem lá do mundo árabe, né? Do Egito, por exemplo. E bem antes disso, né? Então, por exemplo, as rosas, ela sempre foi algo relacionado com várias deusas sim. na história pagã, na tradição pagã, né? Quando a rosa passa a ser associada à imagem de Nossa Senhora, por exemplo, é quando a gente faz a transição da cultura pagã para a cultura cristã e alguns elementos vêm, né? E Nossa Senhora, ela é a representação do cristianismo, a gente pode falar da deusa, que ela traz elementos de todas aquelas deusas pagãs, né? Mas mas é isso aí, ok? Então, esse perfume, ele vem dessa pesquisa, né? Então, eu comecei, por isso que eu botei a nota de rosas, porque a rosa, ela está associada a Afrodite, a deusa Afrodite, mas ela também está associada à deusa Ísis, ela também está associada a Cleópatra, então ela vem. E eu usei esse perfume, ele chama a sacerdotisa, que é para despertar a nossa potência geradora, a nossa potência criadora, a nossa energia vital, se movimentar e a gente agir, né? Porque emoção, ela vem da palavra emovere, que é movimentar, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma situação de medo e eu preciso correr, não é só, existe todo um fluxo sanguíneo que prepara para eu correr. Nosso corpo, ele muda ali instantaneamente para aquela situação específica. Exatamente. E o perfume, ele, com a nota de rosas, com a nota de mirra, a gente se conecta, por exemplo, com a ancestralidade de Maria Madalena, né? Que era uma mirrófila, que lavou os pés de Jesus, que era perfumista da Bíblia. Então tem toda uma ancestralidade que não começa no Ocidente. Começa lá do outro lado do mundo.
Tu falastes mirra, né? Notas de morango também, foi? Cereja. Cereja, perdão. Como é que funciona o processo de fracionar, para que chegue aqui dentro, para colocar tudo aqui dentro? Sim. Então, essa é a metodologia que, nessa metodologia, do estudo da metodologia ancestral, da perfumaria ancestral, é que a gente aprende essas técnicas, né? Existem técnicas de extrair da própria fruta, no caso da cereja, né? Porque óleos essenciais de frutas, eles são mais raros. A gente não encontra. O que a gente vai encontrar é o óleo de tangerina, o óleo de limão, são mais os cítricos, né? Assim. Mas óleo de frutas é muito difícil encontrar. Então, para fazer perfume com frutas, existe uma técnica, né? Que é a técnica que a gente desidrata a fruta. Tira o que puder de água dela, controla essa desidratação, né? E depois, aí, quando a fruta entra, ela entra só com as moléculas, só com os óleos essenciais que não saem, que não produzem o que a gente vê. Então, para tirar, tem que desidratar a fruta, depois colocar, deixar 2 meses no mínimo. Nossa. Por isso que ela é uma produção slow, ela é lenta, não é uma perfumaria pra Escala industrial. isso. Tu trouxeste também um outro, pode mostrar? A gente pode falar um pouco sobre ele também aqui? Os dois têm essa coisa que eu venho estudando muito, que é do poder pessoal, né? Poder feminino, né? E esse aqui, Licença. esse aqui é um perfume bifase. E esse aqui é um perfume Pedi pro Betinho mostrar aqui na câmera. né? E ele tem notas de gerânio, bétula doce, petigram, né, que é um cítrico. E ele também está relacionado com essa questão feminina. Inclusive, o gerânio, ele é um óleo essencial que já tem evidências científicas dele no controle, né, do estrogênio, por exemplo, Só. feminino, né? Então, ele é muito utilizado, assim, ele e no equilíbrio do estrogênio. Ele e o salve de Coreia são óleos que são relacionados com o equilíbrio do estrogênio. Quando a mulher ela entra na menopausa, o estrogênio tende a cair, né? E aí vem todos aqueles sintomas, né, clássicos. E o estrogênio, ele equilibra. O óleo essencial de gerânio já tem evidências científicas, pesquisas, que mostram o quanto ele equilibra. Eu já tive uma experiência com ele. Eu vi até que tem aqui no rótulo, vamos dizer assim, né? O Dacita, né? Quem quiser acessar, como é que faz? Sim, o Dacita é porque eu mudei um pouco a linha. Isso aqui era um processo de criação. O Dacita é a minha linha sintética, que eu também faço, certo? Quem quiser acessar pode procurar Vesper Perfumaria Ancestral. Então, Vesper Perfumaria Agora, vou mostrar agora Ancestral. aqui. Tá aparecendo aí na tela, então, para os nossos ouvintes e também para quem tá acompanhando, principalmente pelo YouTube e pela TV, aí o link para poder acessar. Olha, falar um pouquinho também aqui, que esse perfume tu tava espirrando ele aqui antes da gente entrar no ar, e aí eu te fiz uma pergunta se ele era de ambiente ou se ele era corporal. E a gente vê também que um outro mercado que explodiu foi esse mercado que não é o perfume corporal, é os óleos essenciais, o body splash, que eu nem sei qual é a diferença, os perfumes esses de home spray, né? E eu queria que tu falasse também se tu... como é que tu enxergas esse mercado artesanal, né? Porque eu vejo que ele é até mais artesanal, parece, né? Uhum. Essa coisa de óleos essenciais e tal. E se tu achas que... como eu posso dizer isso, meu Deus? Me falhou agora, fugiu aqui da minha pergunta. Mas enfim, queria que tu falasse um pouco como tu enxerga esse mercado que vai além do corporal. De outras perfumarias. Perfumaria de ambiente. De ambiente, de óleos essenciais. Então, os estudos atuais mostram que o Brasil, ele é o segundo maior consumidor de perfume do mundo. Uau. Então, essa coisa do brasileiro gostar de perfume é muito forte, né? E a perfumaria de ambiente cresceu junto, né? Os estudos continuam dizendo que é uma coisa que até 2030 ela só mostra crescimento na área da perfumaria, né? Então, a perfumaria de ambiente tem crescido e eu gosto muito da perfumaria de ambiente. E esses perfumes a gente pode usar no ambiente, mas assim, num ambiente mais... num ambiente menor, porque essas moléculas são vivas, são moléculas muito voláteis.
O que diferencia, digamos assim, o que é o corporal e o ambiente, por exemplo? É fixação? O que É é? a fixação, né? Sendo que esse é um outro tema muito interessante, é o da fixação, né? Ah, interessante A mesmo. fixação, ela vem daquela coisa do industrial, quando teve aquela transição, e aí a fixação era muito importante, mas a fixação ela também nos torna seres estáticos, né? A perfumaria ancestral, a fixação ela é diferente, ela é a própria planta, existem plantas que ajudam a fixar, né? Por exemplo, antigamente, quando o perfume surgiu, ele era fumaça, e não surgiu para a perfumagem. O perfume surgiu para se relacionar com as divindades, né? Então, o perfume de ambiente, ele vai trazer essa sensação de bem-estar. Eu acredito muito no perfumaria de ambiente como assim, trazer o bem-estar, mas ele não é terapia. Então, eu, por exemplo, eu prefiro, quando eu faço um perfume de ambiente, usar o sintético, porque ele é mais pro bem-estar. O perfume ancestral, ele é terapêutico, cuida da gente, se conecta com a gente. Até sobre essas diferenciações, tem uma pergunta aqui do Aldeci sobre essa questão do perfume masculino e feminino, né? Balela. O que diferencia na hora da produção? É só a essência que é diferente mesmo ou tem alguma questão na fixação também? Não sei. Não, assim, quem foi que inventou isso? Perfumaria de ambiente, Shopping, né? perfumaria masculina e perfumaria, né? Isso vem justamente do momento em que a perfumaria se torna industrial e a gente tem que nomear e dizer isso aqui é feminino, isso aqui é masculino, isso aqui é cheiro de rico, isso aqui não é, né? Então, é justamente nessa transição. Então, o perfume masculino, ele vem muito dessa domesticação do olfato. Essa coisa do perfume masculino e do perfume feminino. Muito de domesticar, de colocar numa caixinha. Olha, o homem só pode usar madeirado, a mulher só pode usar floral e cítrico. E não existe isso. No dia que eu quiser sair de amadeirado, eu vou lá, ponho um amadeirado e vou. Entendeu? É isso A aí. gente tem que desconstruir. A gente tem que desconstruir, desdomesticar. Inclusive, a gente observa muito isso, né? De mulheres que até optam pela essência masculina, digamos assim, por preferência mesmo de gostar ali da essência, né? O meu pai sempre teve tendência a gostar de perfume feminino, né? Só que por causa da caixinha, ele sempre... Eu digo, pai, cabe com isso, pronto, adorou, que agora ele acaba os meus, entendeu? Mas ele acaba os teus dos que tu produz. Também, olha só. Também. Imagina, a pessoa chega nos ambientes com cheiro totalmente diferente, as pessoas ficam querendo saber, né? Uhum. Porque tem muito isso também, né? De, chegou a pessoa com perfume, aí, que cheiro é esse? Diferente, qual é o teu perfume? E na hora de responder, qual é o teu perfume? É o perfume da minha filha, né? Ele não sabe. Ele não sabe qual é? Vou contar uma história. Já pararam ele pra perguntar de um perfume. Senhor, o senhor tá usando perfume e tal? Ele olhou assim, não sei. Eu peguei lá no banheiro. Assim, Tava lá, né? Meu pai é muito assim, né? Bom, a gente tá partindo agora pro final da nossa entrevista, muito, muito divertida, inclusive. Eu queria fazer um ping-pong contigo, com algumas respostas um pouquinho mais rápidas. Se puderes... Vamos lá. Vamos lá. Então, queria que tu falasse pra ti qual é um aroma que define a tua infância. Jasmim. Jasmim. Agora eu vou querer que tu explique. Jasmim, na vila da casa que minha avó morava numa casa em 9 de janeiro, lá tem uma vila. Numa dessas casas tinha uma árvore imensa de jasmim. E eu, depois de adulta, eu queria saber que planta era aquela, porque na infância eu não... Tu já colocaste jasmim nas suas essências? Sim, eu amo jasmim. Tem um perfume sólido de jasmim na nossa produção. Que legal. Muito Tenho bom. até vontade de senti-lo agora, mas vai ficar pra outra vez. Gláucia, uma cor que te inspira a criar. Azul. Por que azul? Porque azul é a cor do firmamento, da firmeza, da força interior. Quando tu vais produzir uma essência nova ou até as mesmas que tu já tens na tua linha, tu pensa na cor da essência ou não? Tipo, eu queria que essa essência fosse vermelha porque eu quero levar pra isso, ou não? Tipo, essa que é mais amarelada, por exemplo. Então, às vezes isso é intencional, sim. Eu não penso muito na cor, mas às vezes é preciso, a gente faz de forma intencional mesmo, pensar na cor, né? Mas essa sinestesia, né? Eu tenho um pouco, assim. A minha professora, a Palmira Margarida, ela é muito sinestésica. Então, a gente, nas aulas,
aprende muito sobre essa coisa da sinestesia, né? De ver a cor e sentir o aroma, de sentir o aroma e ver a cor, porque ela é, e ela fala muito disso. Gláucia, o cheiro da floresta ou o cheiro da chuva? Ou o cheiro da chuva na floresta? O cheiro da chuva na floresta. Essa eu acho que quem nos escuta Que sabe aqui, aquele, né, sabe aquele paraense cheirinho sabe de muito terra, bem. né? Nossa! Gláucia, uma nota olfativa que representa o poder pessoal que tu falaste tanto aqui. Gerânio. Gerânio. Que tá nesse perfume aqui da Cita que nós mostramos anteriormente, tá perfumando aqui o estúdio nesse exato momento. Gláucia, o que não pode faltar no teu ateliê? Ah, Gláucia, pra finalizar, uma palavra, o que a perfumaria ancestral transformou na tua vida? Ela transformou o meu olhar sobre a vida, sobre o sentido da vida. O meu olhar sobre como eu quero viver. profundo. Eu tô aguardando aqui que o nosso Aldeci, o nosso técnico, ele é meio avesso a microfone. Mas ele tá me mandando uma dúvida aqui de última hora, olha só. Vamos lá. Ah, eu acho que eu entendi. Eu acho até que sim. Ele perguntou aqui: quando se trabalha nesse ramo, nessa produção, você consegue identificar as essências que estão ali num perfume? Sim. Sim. Por causa da experiência. A gente tá o tempo inteiro em contato com os cheiros, o tempo inteiro cheirando, provando, fazendo a concentração, compondo. Então, é muito provável que a gente, sim, por causa dos cheiros, ter o sentido mais visceral, por ele grudar na nossa memória. Então, quando a gente trabalha muito com isso, não tem como a gente não pegar um perfume. Um dia desse eu peguei um perfume da minha sobrinha, que foi feito por outra pessoa, um perfume natural, e eu quis cheirar. Eu cheirei, eu falei, nossa, aqui tem isso. Ela... E essa pessoa aí que é o sommelier, digamos assim, da perfumaria, né? Que cheira ali e identifica as notas. Tem um nome isso? Perfumista. É o perfumista mesmo, já engloba tudo. Tem que ter todas essas habilidades, sim. Perfeito. Gláucia, eu queria te agradecer demais pela tua participação hoje aqui. Um bate-papo muito legal. E é claro, a gente quer que tu deixe os contatos aqui pra galera te seguir e conhecer um pouco mais do teu trabalho. Então, é Vesper Perfumaria Ancestral, no Instagram. @Vesper. @Vesper Perfumaria. Como é que escreve Vesper? VESPR? Vesper. Ok, então tá aparecendo aqui na tela o arroba Vesper. dela. Vesper. Perfumaria Ancestral. Vesper Perfumaria Ancestral. Muito obrigado, Gláucia. Gratidão também. Eu que Agradecer a agradeço. tua presença aqui conosco. Espero que tu venhas aqui Gostei pra muito trazer das mais perguntas. novidades e também curioso pra saber do perfume de jasmim. Sim, me chama que eu venho. Vai ter que trazer uma foto do jasminzeiro. Será que tá lá ainda? Não tá. Ah, Tá. poxa. Que pena. Era o Poxa. Jasmine Sambac que tinha. Legal. Demorei anos pra descobrir o que era aquilo. Olha só, o bate-papo de hoje foi com a Gláucia Augusta, que é artista visual, perfumista artesanal e veio conversar com a gente sobre a perfumaria ancestral, né, Gabriel? Lembrando que esse bate-papo já tá disponível lá no canal e pode ser revisto, né? Exatamente. Para você que quer ver e rever esse material e também compartilhar, claro, ele está lá no nosso YouTube, no nosso canal TV Alepa Pará no YouTube, onde ficam armazenados todos os nossos conteúdos e também a produção diária aqui da sua 101.5 FM. A gente agora vai para um rápido intervalo aqui na Rádio Alepa com muita música. A gente volta já já.